sofreu um acidente e morreu de repente. Ele se viu saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu 3 espíritos, vestidos com capa preta, caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou: "Que lugar é esse?" "Aqui é o que vocês, espíritas, chamam de umbral", disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com as energias dele. "Mas isso é impossível", disse o espírita em desespero. "Não posso estar no umbral. Deve haver algum erro. Em primeiro lugar, eu sou espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o Consolador prometido por Jesus. Realizo também projetos sociais de doação de sopa aos pobres. Ministro o passe magnético 2 vezes por semana a uma multidão de pessoas lá no centro. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas." "Não há nenhum erro", disse o espírito das sombras. "Em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte desta doutrina consoladora, mas intimamente você julgava pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentia-se o máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza, quando, na verdade, muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que seu passe era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro esperando receber algo em troca e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente, sim, você dava palestras aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando umas das maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. O homem ficou impressionado com as revelações daquele espírito. De fato, revendo suas atitudes e sua perspectiva, intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros, diante de tudo o que foi feito. O espírita então olhou para dentro de si e começou a se arrepender de tudo aquilo, reconhecendo seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, ele sentiu uma luz brilhando dentro dele e começou a se elevar. Ao perceber que estava se elevando e deixando o umbral, avistou outros espíritos ainda presos à condição umbralina e, novamente, lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos. Após sentir isso, caiu novamente no umbral. E a queda dessa vez foi ainda mais dolorosa. Um dos espíritos trevosos disse: "Você caiu novamente porque no momento em que se elevava, começou a sentir uma certa superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam,
suscitando mais uma vez uma condição de orgulho. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Evangelho de Lucas 12:48. O homem ficou muito triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si mesmo e com toda a sinceridade pensou: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo o que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem. Eu mereço estar aqui, no umbral. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe, eu aprendo alguma coisa. Não me importo mais comigo e entrego minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O homem caiu no chão e apenas se entregou a Deus com fé. Nesse momento, não tinha mais nenhum sentimento de autoimportância. Fechou os olhos e deixou tudo fluir. Nesse momento, seu corpo começou a se tornar um corpo de luz e, sem nem perceber, começou a se elevar novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Dessa vez, nem percebeu que estava se elevando e se libertando. Um dos espíritos trevosos estava esperando por ele nesse plano mais elevado. Tirou a capa preta e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírita percebeu que esse espírito não era negativo, mas um espírito de luz que o estava ajudando desde o início. O espírito disse: tua renúncia de ti mesmo no último momento te salvou do umbral. O Vale dos Arrependidos. Um espírito estava prestes a nascer no mundo material. Um anjo que o estava instruindo decidiu conduzi-lo a um vale no submundo do plano espiritual, onde dezenas de milhares de espíritos se mantinham presos. Muitos não sabem, mas as almas que vivem nos mundos espirituais sempre se ligam uns aos outros pela afinidade de suas vibrações e de sua natureza. O espírito e o anjo chegaram a um vale desconhecido de muitos, conhecido como o Vale dos Espíritos Arrependidos, para onde vão as almas daqueles que viveram vidas superficiais, cometeram erros e não aproveitaram a sua encarnação. Ambos foram conversando com alguns desses espíritos. Um deles disse: desperdicei minha vida com a bebida, a boêmia, bares, futebol, churrascos e com falsos amigos. Todos eram meus amigos quando eu estava bem. Bebia e contava muitas piadas nos botecos da vida. Mas depois que contraí uma doença, todos se afastaram. No leito de morte, vi que desperdicei minha vida com frivolidades, e depois que cheguei ao plano espiritual, tive uma forte sensação de tempo perdido. Outro espírito, de uma mulher, ainda chorosa, nos disse: sim, desperdicei minha encarnação tentando ajudar meu filho a ser alguém na vida. Eu não percebi que fazia isso porque me sentia carente e sozinha. No fundo, queria que ele ficasse comigo e não desejava sua liberdade e independência. Eu era dependente dele e por isso achava que o estava ajudando, mas só o prejudiquei. Eu o mimei muito e depois ele não conseguia ser independente. No meu leito de morte, ele nem apareceu.
Eu vivia também para outras pessoas, e elas nunca me deram nenhum valor. Podia ter feito tantas coisas na vida, estudado, trabalhado, me dedicado à vida espiritual, mas perdi toda uma encarnação vivendo em função de outras pessoas. Uma outra alma que parecia muito triste disse: sim, eu desperdicei minha vida mergulhando no trabalho e vivendo apenas para conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida eram os melhores cargos, os melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque. Vaidade das vaidades. Tudo isso era apenas vaidade, como diz Salomão na Bíblia. Perdi 70 anos da minha vida com bobagens, futilidades e remoendo coisas supérfluas. Como gostaria de ter uma outra chance e cuidar mais de mim mesmo, ajudar outras pessoas, amar mais, dar valor às coisas simples da vida, me ligar no Espírito eterno que sou, ter vivido mais a vida espiritual e não as ilusões do mundo material. Aqui no plano do Espírito, nada podemos trazer da matéria. Uma alma que parecia um pouco agitada e até irada dizia: aquele líder religioso me enganou. Ele me prometeu um paraíso no céu se eu desse o dízimo, se seguisse os dogmas da religião, se eu fosse casto e reto, e eu estou aqui, nesse vale sombrio, amargando todas as consequências de um vazio interior pela total perda de tempo. Gostaria de voltar à vida e mudar de postura. Poderia ter exercido a verdadeira espiritualidade, mas perdi tempo, muito tempo, e fui um hipócrita. Não praticava o que eu mesmo pregava. Mas pensando bem, no fundo ninguém me enganou. Eu mesmo que me deixei enganar, pois acreditar em dogmas e no fundamentalismo era algo muito mais cômodo do que me desenvolver espiritualmente e me tornar uma pessoa melhor, mais humilde e mais amorosa. Outros espíritos diziam: eu desperdicei minha vida com sexualidade descontrolada. Já eu desperdicei minha vida com intelecto agudo e muito conhecimento teórico, mas sem prática e sem experiência direta, passados pelos espíritos presos ao Vale dos Arrependidos. Almas que desperdiçaram a oportunidade que Deus lhes deu de evoluir espiritualmente, se detendo em questões banais, transitórias e sem nenhuma importância para a verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal que somos. Você, que ainda está encarnado e vivendo a sua vida, não faça como esses espíritos, que jogaram suas vidas fora, levando existências superficiais, sem alma, sem profundidade, sem se perguntarem quem são e o que estão fazendo aqui.